Aviso: esse vídeo não é recomendado para crianças ou pessoas que não têm conhecimento sobre o transtorno. E aí, pessoas, tudo bom? Tô morrendo de sono. Bom, como o vídeo de hoje vai ser um assunto mais sério, que foi o tema escolhido no Instagram pelos votos do pessoal que ganhou, eu vim explicar como que eu descobri o meu transtorno, a minha história, basicamente. Só que eu vou falar em resumo, porque tem coisas que eu não posso pensar muito porque são gatilhos. Vamos direto pro vídeo e sem enrolação. Porque a história é grande. Eu não sei exatamente em que época e nem como descobriu que tinha alguma coisa errada com a minha cabeça, mas eu vou contando ao longo dos anos pra entender como que foi acontecendo. Em 2012, uma vez eu tava no intervalo da escola, indo diretamente assim pro corredor do refeitório. E do nada, eu acordei assim na sala de aula. Simplesmente pisquei assim e tava na sala. E eu vi que tinha uns colegas me encarando, vendo se eu tava bem, né? Encarando, tipo... E eu perguntei... Gente, como é que eu saí do refeitório e vim parar aqui na sala do nada? Aí eles começaram a fazer um monte de perguntas, vendo se eu tinha amnésia, se eu tinha algum problema. E eu falei que não, né? Eles falaram... porque você tava agindo de um jeito diferente, usando palavras e modo de falar diferente. Você parecia outra pessoa e ainda disse que seu nome era Bianca. Eu não lembrava daquilo e não tava entendendo nada. Eu até pensei que era alguma pegadinha ou alguma brincadeira sem graça da parte deles pra ver se eu era louca ou algo do tipo, porque eu era muito taxada como estranha na época. E quando mais nova também. Em 2013, raramente eu escutava alguma voz dentro da minha cabeça. Eu lembro que teve uns dias que uns colegas estranharam o jeito que eu fui pra escola, porque a maioria da sala conhecia o estilo que eu ia. Não era nem um estilo, na verdade. É simplesinha, toda acabada. E do nada eu aparecia lá com um brinco diferente, com uma jaqueta, jeans assim, uma bandana na cabeça, nada a ver. E eles ficavam, tipo... E tipo, eu não sei até hoje quem que era que fez aquilo comigo, até porque eu não tenho muita lembrança disso. Mas eu sei que assim que começaram a me zoar falando daquela roupa que tava estranha, que tava esquisita, que tava horrível, que não sei o que, eu acordei assim na sala, fui olhar assim e fiquei tipo, Mas que é isso? eu saí correndo assim pro banheiro da escola, fui ver como que eu tava, falei, Ai, meu Deus, eu tô horrível. tirei tudo aquilo do corpo e fui guardar na sala de aula. Fui carregando assim nos braços as coisas e guardei dentro da mochila, tipo, nada aconteceu. Uns dias depois eu apareci do nada também com uma jaqueta de couro, um cabelo totalmente liso, parecendo emo, sabe? Também não sei o que aconteceu. Quando aconteceu isso, eu fui no espelho de novo pra ver como que eu tava. Cabelo liso, uma franja e não sei mais o que. E fiquei... Gente, o que tá acontecendo comigo? Quem que tá me vestindo desse jeito? E essas coisas das roupas aconteceram 1 ou 2 semanas naquela época. Depois disso, eu só escutava as vozes mesmo. Teve uma vez na escola que o menino tava fazendo bullying comigo em 2014 e eu comecei a ficar muito nervosa com isso. E do nada eu acordei assim e tava ele do meu lado e o coordenador na minha frente dando bronca na gente porque a gente havia brigado, discutido, batido boca, alguma coisa. Eu fiquei tipo... O que aconteceu aqui? Que eu tô recebendo bronca de uma coisa que eu nem sei o que aconteceu. Aí depois que eu tive acesso à memória, eu vi que era uma personalidade do sexo masculino que havia meio que tretado com essa outra pessoa, que tinha acabado arranjando uma confusão, uma discussão. Era um menino que tava aqui dentro. E depois que eu descobri que ele se chamava Lucas Cortez. No final de 2014, eu não vou entrar em muitos detalhes porque esse assunto ainda é um pouco delicado pra mim. Mas eu acabei passando por uma perda de amizade, não foi nem de morte, foi perder uma amizade mesmo, que era muito importante pra mim, e isso acabou afetando profundamente o meu psicológico. Após essa perda, eu acabei me culpando muito sobre isso, acabei desanimando, perdendo a vontade de tudo, e no final, assim, no 4º bimestre, quando entregaram as notas, de 12 matérias, eu fiquei 11 vermelha, e as notas eram tudo menor de 5. E eu acabei repetindo de ano por conta disso, porque eu perdi totalmente o foco na escola por conta dessa perda que me afetou. Em 2015, eu acabei recebendo um diagnóstico de uma psicóloga que eu tinha de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Depois de alguns meses, eu acabei desenvolvendo a depressão por conta da perda, e de tanta dor, choro, tristeza, culpa que eu carregava, eu acabei descontando na comida, e conforme os anos foi passando, eu fui dando uma engordada. As vozes começaram a ficar mais frequentes, só que na época, os psicólogos que eu conversava, eles não sabiam me dizer o que eu tinha, porque eu falava muito pouco sobre isso, porque eu tinha vergonha e medo de saber o que era que estava acontecendo comigo. Depois de alguns meses, eu não lembro o que aconteceu direito, mas eu e um amigo, a gente acabou brigando dentro da sala de aula, e ele acabou aproveitando essa briga e começou a jogar aquela perda na minha cara, e ele sabia da história. Mais ou menos, né, na verdade. Ele acabou jogando isso na minha cara e acabou doendo mais ainda em mim do que já doía antes, fazendo com que minha dor crescesse. E eu só lembro de ter aparecido na sala de aula no dia seguinte, uma roupa mais meiga, olhei pro meu lugar, não tinha uma mochila, tinha uma bolsa, parecendo daquelas bolsas de madame. E o pessoal tava falando que eu tava, de novo, agindo de um jeito diferente, falando de um jeito diferente. E nananana. Aí eu perguntei, tipo... Tá, por quê? Aí eles ficaram, não sei te explicar, mas você tava insistindo que o seu nome era outro. Bianca.
Em 2016, eu não tenho mais muitas lembranças daquele ano, mas eu sei que as vozes foram ficando mais frequentes. E ninguém na época sabia o que estava acontecendo comigo direito sobre isso de vozes e tudo mais, e da amnésia. Teve um momento em que eu me senti presa e eu não conseguia ter controle da minha fala, dos meus movimentos, eu só conseguia enxergar o que acontecia aqui fora. E mesmo não tendo controle do meu corpo, eu vi que eu conseguia me mexer e eu mesma falava. Foi aí que eu descobri que tinha alguém no meu corpo e eu estava aqui dentro e esse alguém estava aqui fora. E foi aí que eu comecei a conhecer direito a Bianca. Comecei a ter pequenos acessos sobre a vida e o histórico da Bianca e acabei descobrindo poucas coisas sobre ela, como ela ser 2 ou 3 anos mais nova do que eu, curtia muito safadeza, ela era muito vaidosa, cuidava da aparência e era lésbica. Quando eu cheguei em casa, eu tinha visto fotos no meu celular que tinha fotos minhas com outras meninas no banheiro, fotos comuns de adolescente. Só que eu tava muito próxima delas. Só que eu não me lembrava de ter tirado aquelas fotos. Quando eu fui ver, era a Bianca que tirou aquelas fotos. E inclusive nessa foto, a menina do lado direito é uma que a Bianca falou que tava começando a ter uma pequena paixão por ela. Em 2017, a minha ansiedade e minha depressão começaram a crescer de novo. E junto com elas, a confusão na cabeça. Foi naquele ano que eu comecei a jogar no Google as coisas que eu tava sentindo pra descobrir o que era aquilo que tava acontecendo comigo. Achei lá. Transtorno de personalidade, eu acho que eu tenho isso. Tudo que eu sinto bate. A minha outra psicóloga que eu tinha naquela época, eu falei com ela um pouco disso também, e ela falou: Olha, tem grande chance de você ter mesmo esse transtorno, mas a gente precisa te avaliar mais. E eu comecei a pensar nisso sem parar. Todos os dias eu ficava pensando, será que eu tenho esse transtorno? O que são personalidades? Por que eu tenho elas? O que acontece? O que não acontece? Por que eu não me lembro? Comecei a fazer várias perguntas pra mim mesma, só que eu nunca tive resposta. Isso tudo antes de ter o diagnóstico. E naquele ano começou a ter mais dissociação, mais saídas, mais confusão, mais vozes. As coisas começaram a crescer em 2017. Naquele ano eu comecei a conhecer melhor a Bianca, tipo, a ver ela aqui dentro, a conhecer ela melhor. Também comecei a conhecer o Lucas, que apareceu lá em 2014. Comecei a conhecer uma menina chamada Luma Harper, e eles vinham falando cada vez mais na cabeça e aparecendo com mais frequência. Tinha vezes que eles até chegavam a dividir o corpo ao mesmo tempo, tipo, tinha dias que a Bianca e o Lucas ficavam dividindo o meu corpo ao mesmo tempo, ficavam os dois aqui fora. Já aconteceu de eu sair da escola e não sabia o que aconteceu nessa saída e acordar só no dia seguinte na sala de aula. E quando eu acordei, eu fui mexer assim no cabelo, como eu sempre faço, só que quando eu fui mexer, eu fiquei, peraí, cadê meu cabelo? Aí eu olhei pra minha melhor amiga e perguntei, Amiga, o que aconteceu? Ela olhou pra mim e falou, Então, sabe a Bianca? Ela pediu pra eu acompanhar ela até o salão de cabelo, decidiu raspar a cabeça e disse que você ia gostar e seria um visual radical. E você deixou? Só que eu não gostei nada daquilo, não gostei nada de ver aquilo, de sentir que não tinha cabelo aqui, que tava faltando e não sei o que. Eu fiquei me sentindo horrível. Tinha vezes que a Bianca surgia na escola e o pessoal não entendia nada, porque eu começava a agir de um jeito diferente, falar diferente. E como o pessoal não entendia nada sobre o assunto, nem sabia o que era aquilo, e eu tinha ainda suspeita de ter o transtorno, já aconteceu do coordenador chegar em mim me chamando pelo nome. E eu não atendia. E tipo, se não era eu, não tem por que me chamar pelo nome. Não tem como esse corpo atender. Não vai atender por Júlia. Não vai atender. E tinha pessoas também na sala que quando ouviu esse negócio de outro nome, Bianca e não sei mais o que, ficaram zoando, tipo... Ô, Bianca, olha aqui. É verdade que você existe? Ô, Bianca, Júlia. Júlia e Bianca. Ô, por que você mudou seu nome de Júlia pra Bianca? Gente, isso não tem graça, não era nada legal ficar ouvindo essas coisas. Nesse dia, já chegaram até a chamar meus pais na diretoria pra ver se eles explicavam o que estava acontecendo, mas nem eles sabiam o que estava acontecendo comigo. Depois que eu comecei a fazer teatro, eu fiz amizade com uma menina, e a Bianca, como ela tinha acesso às coisas que eu via aqui fora, ela acabou se apaixonando por essa amiga minha, e na época eu tinha namorado, então não ia dar certo isso, nem um pouco. E eu ainda tinha que manter o foco aqui fora, porque conforme ela ia me falando, nossa, aquela menina é bonita, que não sei o que, ela parece ser legal, que blá 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 blá. Ela ficava enchendo minha cabeça de safadeza, imaginando coisas aí. E eu não queria isso, porque eu já tinha uma pessoa naquela época e eu respeitava isso. Mas a Bianca ficava aqui, ó. Na cabeça, na cabeça, na cabeça. Só que o problema é que ela não gostava de mim. Então ela ficava até me ameaçando, falando, se você não me der o que eu quero, eu vou acabar com a sua vida. E tirar de você tudo que você mais gosta. Então ou você vai lá, deixa eu sair e fazer o que eu quero com ela, ou a sua vida, ó... Ela não falava nessa agressividade, mas eram essas palavras que ela usava. Como eu tinha medo e não sabia muito sobre TDI, mas tinha pouquinho conhecimento sobre o transtorno de personalidade, ficava pensando que as personalidades que existiriam em mim seriam todas ruins e todas me fariam mal. Então eu tinha muito medo disso, então eu ficava, ou eu ignoro a Bianca e me
ou eu faço o que ela quer e depois eu fico em paz. Então o que eu escolhi? Fazer o que ela quer. E chegou num ponto que eu quase perdi o controle total pra ela. O que quer dizer? Quer dizer que teve vezes que eu tentei me controlar por conta dela, ignorar as coisas que ela queria. E isso foi crescendo e crescendo e crescendo. Teve uma vez que eu quase perdi pra ela. E quase que ela vem aqui pro meu corpo e fica pra um bom tempo. E eu fico aqui, ó, sem viver a minha vida. Quando eu vi que eu tava quase perdendo o controle pra Bianca, eu cheguei nessa amiga minha, que era a paixão dela, e expliquei a situação. Eu falei, ó, Eu tenho personalidades, eu não sei lidar com elas, eu tenho muito medo do que elas podem fazer comigo. Eu tenho uma alter que é apaixonada por você, desculpa, mas temos gostos bem diferentes. Mas ela gosta de você e quer ficar com você. Eu não sei o que fazer. essa amiga olhou pra mim e falou: Vamos ali na praça. a gente foi, conversou, essa amiga foi compreensível, até aí ok. Ela entendeu a situação sem me julgar, Aí ok, ela não reclamou da Bianca nem de mim. aí ok. Mas ela deu o que a Bianca queria. Elas se beijaram, ficaram naquela noite até de manhã. E depois eu fui embora pra casa e descobri o que aconteceu. E eu fiquei, tipo, cara, eu namorava e uma personalidade minha beijou uma amiga minha. Foi difícil pra mim naquele dia. A Bianca tinha me dito que ia deixar em paz se ficasse com ela. Mas depois de alguns dias, ela acabou me enchendo o saco de novo, pedindo mais coisas com essa menina. E eu comecei a ignorar. Eu falei, Não, dessa vez não. Tudo tem limite. Você já conseguiu aquilo com ela, você não vai conseguir mais nada com ela, até porque eu tenho a minha vida, você tem a sua aí dentro. Então vive a sua vida aí dentro. foi duro pra ela ouvir aquilo, mas é a verdade. E as saídas dela foram ficando cada vez mais frequentes, principalmente dentro da escola ou no teatro. Toda vez que ela saía, ela ficava querendo ver essa minha amiga, ficava desejando ver ela e não sei mais o que. Tinha vezes que eu tinha que sair da sala e ficar acalmando a cabeça no corredor, sendo que ninguém falava comigo praticamente. Uma semana ou duas, acho que 2 semanas depois, mais ou menos, eu consegui ter acesso ao histórico da Luma Harper e descobri algumas coisas sobre ela, como ela ter já sido internada no hospício. Ela tinha uma paixão chamada Cindy, inclusive essa história eu acabei fazendo um livro sobre isso. E eu sei que a Luma, ela tinha muito fetiche em torturar as pessoas. Ela tinha desejo de ver sangue, tinha muito desejo de querer matar uma pessoa. Mas isso nunca foi possível. Graças a Deus. Eu nunca deixei com que ela saísse pra fazer algo do tipo. Teve uma vez que ela chegou a sair, mas foi por poucos minutos, acho que foi o quê? Uns 5 minutos mais ou menos, mas foi só pra tirar foto, porque eu era fotogênica na época. Eu tirava muita foto de mim, aí ela aproveitou pra tirar dela também. Em outubro e novembro, as coisas aqui começaram a acalmar, andar mais devagar, as saídas ficaram menos frequentes, até aí ok, né? Só que uma coisa que eu descobri no ano passado, se eu não me engano, ou esse ano, eu acabei descobrindo que o surgimento da Luma veio após algumas brigas que teve com uma pessoa que chegava bêbada em casa, mas essa pessoa acabava dando muita briga na época e eu acabava ficando muito, muito, muito nervosa a ponto de ter crise, de passar mal, de não conseguir me aguentar em pé, de tanto que o meu corpo tremia e eu ficava nervosa e ofegante, o coração acelerado. E isso acabava me afetando muito, então todo o nervosismo que eu sentia e não podia explodir literalmente, eu guardava. Então eu acho que toda essa raiva acabou indo pra ela e eu transformando no que a Luma era. Em 2018 eu não tenho muitas lembranças daquele ano porque apagaram muitas coisas da minha cabeça daquele ano porque foi ruim pra mim, muito ruim. Mas por conta de muita falsidade e bullying que acontecia na escola, eu ouvia muitas piadas sem graça, com um transtorno, bullying comigo, pessoas falando coisas que não sabem da minha vida. E aquilo me deixava muito revoltada. O bullying sempre me deixou revoltada, principalmente quando faziam piada com transtorno, porque eu tava ali sofrendo. E mesmo que ninguém sabia disso, ninguém conhecia sobre isso, meu, sofre, dói muito. Quando eu descobri as pessoas que eram falsas comigo, eu acabei me afastando de todo mundo. E ainda mais também por conta dos meus problemas pessoais, eu quis me afastar de geral praticamente, pra poder focar mais em mim. Mas como tinha dias que esse pessoal safado ficava falando coisas ruins na minha cara, ou gritando alto em forma de indireta, pra poder falar comigo sem falar comigo, pra poder me ver irritada, eu acabava ficando tipo, Pá, não vou ficar aguentando isso aqui não, meu. Eu vou sair. eu saía, o Lucas vinha pra ter que suportar aquilo pra mim, porque ele era muito debochado, mas também ficava muito nervoso e bravo fácil. Então, mesmo que ele aparecia pra aguentar por mim, ele acabava ficando nervoso e isso acabava dando treta do mesmo jeito. Em dezembro de 2018, aquela perda que eu sofri em 2014, a culpa que eu sentia começou a crescer de um jeito que tava fugindo do meu controle. Eu acabei tendo uma tentativa de suicídio, tentei me jogar de um lugar alto que eu não vou falar qual. Mas não era por conta do transtorno, era por conta da perda mesmo, porque eu tentei ajudar pessoas
pessoas que eram muito importantes pra mim. E no final acabou dando tudo errado e eu acabei perdendo a amizade delas pra sempre. E nunca vão me perdoar por isso, mesmo que eu já tenha pedido perdão várias vezes. E foi isso que fez a minha culpa crescer, a falta do perdão. E se desde 2014, 2015 a minha culpa já tava crescendo a cada mês que passava, imagina quando chegou no final de 2018 o tamanho que a culpa já tava. Eu já tava transbordando, já tava não aguentando mais. Então, quando eu pensei em desistir de vez da minha vida, eu escutei uma voz e literalmente senti uma mão segurando assim no meu ombro e escutei. Ei, e se voltarmos para o princípio, onde tudo começou a mudar, para você tentar superar? Deixa que daqui eu assumo as coisas. E em fevereiro eu te trago de volta e te mostro como que sua vida melhorou. Nessa época eu não sabia, mas quem falou comigo aí era um Persector. Eu acreditei, permiti essa chance, e quando eu voltei eu descobri uma coisa boa e uma coisa ruim. A boa é que minha vida realmente tinha melhorado, e estava melhorando. Eu saí de um relacionamento tóxico, eu conheci uma pessoa incrível, me deixa muito bem, me deixa muito feliz. Mas o ruim é que eu não voltei em fevereiro, eu voltei em novembro. Então, quando eu voltei, aconteceram muitas coisas em muitos meses. E eu fiquei sem saber o que era naquele momento. Simplesmente vi aquela pessoa especial do meu lado e fiquei tipo... Cara, eu não te vejo há 7 anos. Aquilo me destruiu, eu fiquei extremamente mal com aquilo. Porque eu enganei aquela pessoa sem querer. Não era a minha vontade, não era a minha ideia. A minha ideia era sair por um tempo e voltar quando as coisas estivessem bem. E o quê? Em 2 meses, que não era muito tempo pra enganar alguém. Mas foi muito, esse foi o problema. E pra reconquistar essa pessoa depois foi muito difícil. Mas só depois de um tempo que eu consegui ter acesso a essas lembranças. Isso afetou muito a gente, mas eu lutei pra ser perdoada, lutei pra ficar e pra tentar de novo. Conforme os meses foram passando de 2019... vários alters meus foram saindo porque eu fui passando por novos traumas, novos abusos psicológicos. E isso acabou me afetando profundamente, então eles acabaram saindo com mais frequência. No final de 2019, para fechar o 3º ano do ensino médio, eu conversei com a minha dupla pra gente apresentar o TCC. E eu falei, porque a gente não apresenta sobre o TDI? Pra mostrar pras pessoas que existe, que é um transtorno sério, pras pessoas entender, conhecer, respeitar quem tem. E saber lidar caso encontrem alguma pessoa que tenha no futuro. Em 2020, eu passei por vários gatilhos que afetaram tanto eu quanto outra pessoa que também tem o transtorno. E teve uma noite em que essa pessoa acabou se perdendo da realidade, acabou sofrendo, pelo que eu entendi, uma amnésia. Ficou totalmente confusa, sem saber o que fazer, sem saber quem era. Isso me deixou muito, muito assustada, a um ponto que eu perdesse o controle de algumas personalidades minhas, pelo menos da maioria. Eu fiquei tão assustada e apavorada com isso que eu fugi de casa no dia seguinte, tentei ir pra longe, porque como eu tava perdendo o controle das minhas personalidades, eu não queria ficar perto de ninguém, pra que ninguém tivesse que presenciar isso. Mas quando eu cheguei perto do metrô pra poder ir pra algum lugar longe, a minha cabeça ficou repetindo o nome. Clínica tá, clínica tá, clínica tá. E eu fiquei... Clínica? Sério? Não quero me internar. Cheguei em casa chorando, falei pros meus pais. Vamos na cidade vizinha? Só pelo jeito que eu falei que eu tava, eles já entenderam que lugar que era. E eles olharam pra mim e perguntou, você tem certeza? Eu falei sim. Aí eu me internei. Depois de 3 meses eu acabei saindo da clínica, tive alta melhorada, tava controlada, tava com a vibe lá ao infinito e além. Mas, conforme os dias foram passando, eu fui me desanimando por conta de problemas aqui fora, estresse e tudo mais. Eu fui desanimando, fui parando de tomar os remédios, parando de fazer terapia. Isso é uma coisa que eu não indico pra ninguém. E conforme os meses foram passando, eu fui piorando de novo, fui passando por mais coisas estressantes de novo, coisas que estavam me deixando muito, muito assustada. E com isso acabou surgindo mais 3 novas personalidades. A Lana, a Pink e a bailarina. A gente não sabe o nome dela, mas a gente sabe que ela gosta de balé, por isso que a gente chama ela de bailarina. E na virada do ano de 2020 para 2021, eu acabei passando por um surto psicótico pela primeira vez na vida e foi a pior sensação que eu já tive em toda a minha vida. Foi uma coisa muito pesada, muito extrema, e aquilo foi o meu mais novo e recente trauma. Faz o que? Uns 15, 16 dias que isso aconteceu? E desde então eu tô tendo problema pra dormir, porque toda vez que eu fecho os olhos eu sinto que eu vou ter aquele surto de novo. Quando eu sonho com alguma coisa, eu sonho que eu tô surtando de novo. E eu ainda passo por isso, quer dizer... Por conta de ser muito recente, eu acabo ficando com muito medo de acontecer de novo.
Mas por conta disso ter acontecido, eu decidi voltar com a terapia e com os remédios. Eu só tô aguardando a data que foi marcada. Espero melhorar, pelo menos ter uma vida mais controlada, mais tranquila. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigada por ter assistido até o final. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos e não se esquece de se inscrever no canal. Obrigada por ter assistido. Beijo!